Boa noite, amigos, trabalhadores da doutrina espírita. Rogamos a Jesus que nos abençoe com a sua paz, a sua luz, nos iluminando para que possamos nos fortalecer na sua mansuetude, que nos ajuda a curarmos as nossas dores essas seculares, cicatrizar as nossas feridas e dirigir os nossos passos em direção ao amor do nosso Pai maior. Todos nós, em nossos lares, temos vasos nos quais nós plantamos ou guardamos algo. Esses vasos aceitam, sem reclamar, aquilo que colocamos neles. Consequentemente, o vaso passa a refletir o conteúdo que ali nós depositamos. Qual a diferença entre um vaso de barro, ou de vidro, ou de cerâmica? A não ser pela forma com que eles são colocados para cozer, não há nenhuma outra diferença. Existe uma semelhança. O vaso, seja de cerâmica, de barro, de vidro, não tem vontade própria. É um material inerte. Por que eu estou falando sobre os vasos? O nosso corpo também é um vaso. Um vaso tão inerte quanto aquele de cerâmica, de vidro ou de barro que nós temos em nossa casa. E o nosso corpo vai refletir o conteúdo que nós colocamos nele. O nosso corpo, o nosso vaso orgânico, é semelhante ao dos animais. Ele é animado pelo mesmo princípio vital que anima os animais. A alma, o espírito encarnado, tem como a sua habitação o nosso corpo, esse vaso. O nosso corpo não é nada mais do que um envoltório. Já nos ensinam os amigos espirituais na questão 136 do Livro dos Espíritos. E ainda na questão 136, Allan Kardec pergunta aos amigos espirituais: o corpo pode existir sem a alma? Será que o nosso corpo, sem a nossa alma, ele pode existir? E a resposta é que sim, porque antes do nascimento, ainda não existe a união definitiva entre a alma e o corpo. Existe uma união, mas ela ainda não é definitiva. Portanto, existe uma vida orgânica sem que a alma habite sobre esse corpo. A vida orgânica, o corpo, pode animar um corpo sem alma. Pode. Mas a alma não pode habitar um corpo privado da vida orgânica. O que é a vida orgânica? A vida orgânica é isso que nós temos hoje, aqui presentes. Nós respiramos, nós falamos, nós nos alimentamos, nós ouvimos, usamos todos os nossos sentidos, o nosso cérebro funciona perfeitamente. Portanto, a vida orgânica está presente. Mas se esse conjunto de fatores que nos dão a vida orgânica desaparecem, a alma não consegue ficar nesse corpo. É assim que sucede a morte. A alma só deixa o corpo no momento em que ele não mais tem condições de sustentá-la, de permitir que ela o habite. E o que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Se não tivesse alma, o nosso corpo seria uma massa de carne sem inteligência. E tudo aquilo que podemos desejar, menos um homem. Analisando ainda a questão 136 do Livro dos Espíritos, nós podemos concluir que o nosso corpo, o
corpo de cada um de nós recebe, armazena e reproduz tudo aquilo que a nossa alma nele coloca. Assim, nós, já o dissemos, os vasos que estão em nossos lares recebem tudo aquilo que nós depositarmos neles. O nosso corpo recebe tudo aquilo que a nossa alma carrega depositado em si. O conteúdo que a nossa alma carrega é o conteúdo que o nosso corpo se manifesta. Quando nós olhamos amigos nossos, companheiros de doutrina, pessoas pela rua, e identificamos um corpo atuando, agindo, o corpo em si, lembrem-se, é uma massa inerte sem a alma. Portanto, quem está fazendo aquele corpo agir daquela maneira é a alma que está habitando aquele corpo. Se o conteúdo da nossa alma é elevado no equilíbrio do bem, no equilíbrio da fraternidade, na procura da mansuetude, na busca da paz, na procura da serenidade, da bondade, o nosso corpo demonstra esse conteúdo. Pois a alma que habita esse corpo, que busca essas virtudes, o nosso corpo demonstra que a alma que o habita é madura, é uma alma segura, já é uma alma incorruptível, amparada que está no fluido mais vital, mais puro que pôde recolher do orbe que está habitando e que ela é capaz de assimilar. Todos nós, ao encarnarmos, recolhemos do fluido vital do planeta em que nós estamos destinados a nascer a energia que o nosso perispírito é capaz de assimilar, e essa energia pode ser a mais pura ou a mais pestilenta, por exemplo. Cabe ao espírito melhorar essa energia, melhorar o seu perispírito ao longo da encarnação que cabe a todos nós. Mas existem conteúdos que são perturbadores, conteúdos contrários àquelas virtudes que eu falei acima, a paz, a mansuetude, a fraternidade. São conteúdos que causam sofrimento próprio e alheio. Conteúdos que a nossa alma carrega, que geram conflitos psicológicos e desequilíbrios da mente e da personalidade. Como é que esses conteúdos se instalam em nós? E por que esses conteúdos perturbadores que causam dor e sofrimento perduram por longo tempo em algumas pessoas e em outras não? A resposta está na maturidade. Quanto mais imatura, quanto mais infantil, quanto mais descompromissada com a existência da espiritualidade, quanto maiores são as possibilidades do conflito psicológico se instalar. Mas o que é ser imaturo? O que é ser uma pessoa imatura? Pessoas imaturas são aquelas que, da vida, conhecem e valorizam apenas as sensações do corpo físico. A beleza, a estética, a alimentação, a moradia, a forma como se veste. Quando nós desejamos ardentemente as sensações agradáveis do corpo físico e não levamos em consideração as demais sensações, as sensações da alma, as sensações do crescer, do evoluir espiritualmente, nós entramos nas desordens de natureza psicossocial as mais variadas. Todos nós
aqui presentes e toda a humanidade tem diferentes níveis de consciência. E esses diferentes níveis de consciência são alcançados no processo da nossa evolução. O que acontece? Acontece que a jornada evolutiva de cada um de nós não é igual. A minha jornada é diferente da de vocês. A jornada de vocês é diferente de cada um. E a nossa condição humana como encarnados é muito frágil, é muito delicada. E a nossa permanência na carne é breve, é muito rápida. Por que ela é assim? Dada a impermanência dos implementos físicos que revestem o nosso corpo. O nosso corpo envelhece. O nosso corpo fica doente. O nosso corpo tem um tempo útil para servir de moradia para a nossa alma. E durante esse tempo, todos nós experimentamos conflitos. E esses conflitos, eles nada mais são do que os choques de entendimento e de comportamento entre aquilo que nós queremos e o que nós somos. É um conflito entre o ego e o espírito. Qual o problema que resulta desses conflitos? Quando esses conflitos se fazem duradouros por um longo tempo, eles vão se enraizando no nosso psiquismo, passando a perturbar o nosso procedimento, adquirindo expressões patológicas, doentias, que necessitam de terapias específicas para serem erradicados. Mas para que esses conflitos fiquem enraizados em nós, existem fatores, causas que desencadeiam esse sofrimento. Qual é o fator mais frequente dos conflitos que nós vivemos? A raiva. A raiva aparece repentinamente, provocando altas descargas de adrenalina na nossa corrente sanguínea. E essas altas descargas de adrenalina em nossa corrente sanguínea vão alterar o nosso equilíbrio orgânico, principalmente o nosso equilíbrio emocional. Nenhum de nós deve se envergonhar ou entrar em conflito por termos sentido raiva. Nós somos vítimas da raiva. A raiva é um fenômeno perfeitamente normal no nosso trânsito humano de encarnados e desencarnados. Ufa, que bom, não? Já aliviei nesse momento aquele sentimento de culpa que já estava surgindo em cada um de vocês, ao perceber que a raiva é normal no trânsito humano. O que devemos evitar depois que a raiva se manifesta é o escamoteamento da raiva, dissimulando, disfarçando, mas mantendo-a intacta dentro de nós. Por exemplo, eu tenho raiva de determinada pessoa, mas quando eu a encontro, eu disfarço, eu finjo que não tenho, eu dissimulo. Isso começa a fincar raízes em cada um de nós, na nossa psique. Os desdobramentos dos prejuízos que a raiva causa em nós são terríveis. Sabem como é? Quando nós ficamos remoendo os fatores que geraram a raiva em nós, pensando a todo momento no acontecido, revivendo, alimentando, planejando se vingar, tirar satisfações de forma dura. O desdobramento também é uma péssima oportunidade de nós prejudicarmos a nós mesmos.
E a outra parte, que faz parte do processo de instalação do conflito perturbador, é a autocompaixão. A autocompaixão, ela nos faz sentirmos injustiçados. Eu não merecia, ou então eu não mereço, ou eu não precisava passar por isso. Essa autocompaixão se soma àquele sentimento do remoer os fatores que geraram a raiva e também se soma ao disfarce da nossa raiva contida. E um outro aspecto que nós vivemos e não percebemos é o nosso desejo de revidar. Todos nós, mediante a agressividade que sentimos, com que nos atingiram, temos esse desejo de revidar. Ou, pior ainda, acompanhando com prazer, com satisfação, o sofrimento, o deperecimento do nosso antagonista, do nosso adversário. E como é que nós acompanhamos isso? Da seguinte forma: está vendo? Ele merece. Tem que passar por isso mesmo. Ainda é pouco. Deveria ser muito mais. Diante de tudo que ele me fez, é pouco. Não é assim? Como é que a raiva é desencadeada em nós? Como é que a raiva surge em nós? É simples. Quando algo ou alguém se choca com o nosso prazer, com o nosso bem-estar, ou afeta o nosso lado agradável, nós sentimos raiva. Tudo aquilo que nos perturba causa em nós uma irritação, uma raiva. E esse processo desencadeia em nós instantaneamente a fagulha da raiva. Como toda fagulha que surge, nós podemos apagar ou colocar um incêndio, dependendo da área que está nos sendo atingida. O ideal seria para nós permitir que a descarga da raiva abrasadora atinja em nós um material que não é inflamável. Porque se ela atingir em nós algo que não é inflamável, que não nos causa o efeito de agirmos de uma forma desequilibrada, a raiva logo desaparece sem deixar nenhum vestígio. E isso nós só vamos conseguir à medida que nós vamos adquirindo maturidade. A maturidade de cada um de nós é que nos permitirá alimentar o fogo da raiva ou apagar. Todos aqueles incidentes desagradáveis que estavam cobertos com uma leve camada da cinza do esquecimento, mas vivos, ressurgem quando nós alimentamos o fogo da raiva. Quem já brincou com fogueira, no dia seguinte, os nossos pais nos orientavam: não pisem nas cinzas, porque embaixo dessas cinzas existem brasas que podem lhe queimar. É essa cinza que está recobrindo em nós essas brasas da raiva. Portanto, a sensação da raiva atual que nós sentimos, coberta pelas cinzas, tem suas raízes nesses conflitos que não foram resolvidos por nós em um passado próximo ou distante. Em algumas pessoas, a raiva vai se instalar com facilidade. Todos nós conhecemos pessoas que ficam raivosas por um nada, por bobagens, por picuinhas, por um simples copo que se quebra.
ou por alguma coisa fora do lugar. São pessoas que perderam a autoestima e sentem prazer em cuidar de uma imagem que elas projetam. São pessoas que estão preocupadas com a forma como desejam ser vistas pelo outro e não pelo valor que elas têm de si mesmas. Essas pessoas, elas carregam uma insegurança interior que facilita a irascibilidade, facilita a fúria, a raiva e fortalece e vitaliza a dependência do apoio alheio, da ajuda de outra pessoa ou outro grupo. Isso que eu estou falando aqui, muitos de nós já vivenciamos, outros ainda vivenciam, outros ainda vão vivenciar. O propósito da palestra é ensinar, é mostrar caminhos. São pessoas muito instáveis quando em conflito. Elas não racionalizam. Elas não trabalham essas ocorrências desagradáveis e preferem reagir com raiva. Por quê? Porque ao reagir com raiva, elas lançam uma cortina de fumaça para ocultar a sua deficiência. Quando essas pessoas reagem com raiva, ao invés de agir com serenidade, elas sofrem. Elas sofrem uma pressão intensa e não resolvida que vai produzir grandes danos no organismo físico e no emocional. Vocês vão se lembrar neste momento e confirmarão o que eu estou dizendo. Quais são os sinais e os sintomas no organismo físico quando nós estamos enraivecidos? Indigestão, diarreia, azia, taquicardia, perda de apetite, excesso de fome. Isso no corpo físico. No emocional, nervosismo, amargura, ansiedade, depressão, tristeza e vai por aí afora. Embora possa nos parecer estranho, mas a raiva é uma forma de autopunição que nós infligimos a nós mesmos. Muitas raivas são ingeridas contra a nossa vontade. Aquele famoso engolir sapo. E elas não são eliminadas. E sabe quando isso começa? Na infância. Através dos métodos castradores, por exemplo, da nossa educação. Quando nós éramos punidos na escola ou no lar e não sabíamos sequer o motivo. Ou se sabíamos, não entendíamos, porque não nos ensinavam de outra forma. Por não podermos reagir, sentimos raiva e engolimos essa raiva. Essa raiva que nós não conseguimos eliminar e guardamos dentro de nós até os dias de hoje. Mais tarde, a nossa raiva surge através da agressividade do grupo social, no trabalho, por exemplo, ou das nossas necessidades socioeconômicas. E tudo isso pode desencadear e desencadeia tumores malignos e outras doenças muito graves no nosso organismo, alterando a nossa conduta por completo. Percebem como é sério guardar a raiva? A vida de todos nós foi criada por um poder supremo, como uma bênção para que nós possamos fruir dessa vida. Nas leis soberanas do Pai não existe um só item de punição. Não existe um item gerador de violência. Nas leis soberanas do Pai, tudo contribui para a harmonia geral, inclusive essas ocorrências que nos parecem muitas vezes desconcertantes.
Portanto, meus irmãos, diante da raiva é necessária a aplicação de antídotos para nos libertarmos delas. Existem muitas técnicas na psicologia que podem ser utilizadas para que a raiva não se transforme em ressentimento. Quando a raiva fica arquivada, intacta dentro de nós, ela se transforma em ressentimento. Não adianta nada o perdão externo, o perdão de fachada, o perdão de aparência. É necessário eliminar a raiva, assim como os seus efeitos. Quando Jesus nos propõe o perdão das ofensas, ele se referiu ao esquecimento delas. Diluir essa raiva, essa ofensa, na água lustral do amor. Se nós partimos do princípio de que aquele que nos ofende é alguém que está de mal consigo mesmo ou enfermo, sem se dar conta, o conteúdo da nossa raiva diminui e tende a desaparecer diante da nossa racionalização da ofensa que nos fizeram. Quando a raiva deriva de uma doença, de um prejuízo financeiro, da traição de um amigo, da perda de um emprego por motivo irrelevante, ou de algo mais profundo e imaterial, isto é, na alma, a resignação não impede que nós demos expansão para depois eliminá-la. Nós não estamos proibidos ou impedidos de mostrar a raiva. Lembrem-se que nós não podemos escamoteá-la, chorar, considerar a ocorrência injusta, descarregar a emoção do fracasso, gastar a energia da raiva numa corrida ou num trabalho físico estafante, projetar a imagem do ofensor em um espelho, elucidando a raiva até diluí-la, são recursos, dentre muitos, para anular os seus efeitos danosos. Um outro recurso é a meditação, que deve ser buscada também para auxiliar na análise das origens do acontecimento. Nós, quando constatamos que poderíamos ter sido responsáveis pelo surgimento do fato, e ao confirmá-lo, nós precisamos evitar a autopiedade. Eu fui o responsável por tudo isso que está me causando raiva, contrapondo a lógica e o direito de errar, mas não podemos nos permitir ficar nos enganando. Outra oportunidade é a prece da compaixão pelo ofensor e do autofortalecimento, trazendo em nós o miraculoso condão de diluirmos as vibrações da raiva, erradicando as ondas mentais perturbadoras da raiva. Quando elas atuam sobre as nossas células, vai afetá-las de uma forma inconsciente diante da necessidade da autopunição pelo acontecimento. E essas células afetadas por essas ondas mentais da raiva se degeneram. Assim, ter raiva é sintoma de que nós somos sensíveis, e canalizá-la até a sua diluição é característica de ser humano lúcido, saudável e maturo. Quanto mais maduro, quanto mais lúcido, quanto mais saudável, mais fácil nós canalizarmos essa raiva para diluí-la. Porque a raiva, ela obnubila, ela apaga a nossa razão e nos precipita em profundos abismos de alucinação. Antônio, então, eu, quando sou ofendido, eu devo trabalhar tudo isso, e como é que fica o meu agressor? Quando nós somos ofendidos e tivermos coragem, nós devemos expressar os nossos sentimentos ao agressor, aos amigos, mas sem queixa, sem mágoa, demonstrando ser
normal e necessitado de respeito e de consideração como todas as demais pessoas. Mas uma coisa é importante: nunca devemos nos permitir a falsa postura de humildade, fingindo santificação antes de nós termos alcançado sequer a humanização. Quando nós assim procedemos, nós transitamos por uma larga faixa de conflitos, inclusive o conflito de inferioridade, e avançamos para os estados depressivos. Jamais devemos facultar a autodesvalorização, apontando os próprios itens negativos ou apresentando relatos autodepreciativos para agradar aos demais ou fazê-los rir. Quando nós falamos mal, nos desvalorizamos, nos depreciamos para que outros possam se sentir alegres e felizes. Não podemos e não devemos fazer isso. Humildade não é a negação dos valores que nós carregamos, nem nos subestimarmos, fazendo caricatura pejorativa da nossa realidade. Ser filho de Deus, encontrarmos-nos em experiência evolutiva, poder discernir entre aquilo que é falso, é uma bênção que não pode ser desprezada. A nossa inteligência não pode ser desprezada. Jesus, esse homem humilde por excelência, jamais se excusou, jamais se escondeu. Se submeteu aos fariseus, aos dominadores transitórios e seus seguidores. Respeitar-se e amar são os melhores recursos para nós enfrentarmos a raiva. Não devemos reter a raiva nunca, nem revidar e nem magoar. Paz, irmãos, meditem sobre a raiva e, se desejarem, quando puderem, revejam essa pequena palestra sobre a raiva. Fiquem em paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.